Então, dando sequência aqui, ó, aqui a gente tem um rápido videozinho para que vocês possam ver uma ilustração da técnica aqui mesmo, né? Deixa eu dar um play aqui. Você consegue ver a exibição do vídeo aí, Ronaldo? Só me sinaliza se tá tudo tranquilo. Pode deixar o áudio aí, beleza. Se tiver áudio no vídeo. Bom, então como vocês podem ver, a gente tem aí uma ilustração da turbina, né? Esse aí é o sensor de controle, que eu falei para vocês, que vai ali captando qualquer variação desse laser que está sendo emitido aí agora. Então, vou dar um pausezinho aqui na imagem. Como vocês podem ver, ó, o laser sendo montado estrategicamente em uma das extremidades da turbina e o sensor de controle lá no final da turbina. Voltando para o vídeo aqui. Agora vocês podem observar aí o sensor sendo passado ali no interior, ó, tomando o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, tomando o máximo de pontos possíveis para que a gente tenha bons resultados. Depois disso, a gente vem avançando, né? Dá uma pausadinha. Deixa eu pausar aqui. Nesse caso aí, ele está apoiado nas caixas de mancais. Obviamente, você já alinhou elas, então, nesse exemplo prático aí, certo? Exatamente. Um excelente comentário aí, Ronaldo. Esse vídeo aí, ele está mesmo mostrando como funcionaria essa técnica, né? Mas o interessante é verificar também o alinhamento das caixas de mancal antes de passar exatamente para o diafragma. Boa observação. E a ordem vocês têm feito é essa mesmo? É primeiro os mancais? Vocês, por hábito, o alinhamento como se faz é uma vez só. Vocês têm algum exemplo de fazer apenas em diafragmas? Como que é o trabalho de vocês aí? Olha, o exemplo que eu vou dar para vocês à frente são de casos onde, no final da nossa apresentação eu vou mostrar, né? São de casos onde a gente está fazendo o alinhamento dos diafragmas. Mas também já fizemos alinhamento das caixas aí, das carcaças. De uma forma geral, no processo de montagem da turbina, nós fazemos toda a verificação de tudo, de todo o alinhamento concêntrico. Mas, por exemplo, depois que a turbina já passou pelo seu processo de montagem, é estipulado pelo fabricante que seja verificado o alinhamento dos diafragmas a cada X mil horas de operação da máquina. Isso pode variar de turbina para turbina. E mais uma perguntinha, aproveitando. Os equipamentos dinâmicos que vocês têm feito alinhamento a laser. Turbinas, sopradores, o que mais que vocês... Ventiladores, o que vocês têm em plantas térmicas, pensando no pessoal que acompanha o canal aí, pessoal de plantas térmicas, de usina, de siderurgia, enfim. Qual que é a gama, mais ou menos, aí que vocês têm por hábito fazer o alinhamento? Olha, hoje a gente aplica a técnica de centraline em turbinas a gás, turbina a vapor, em turbocompressores, turboalternadores, em blocos de motor diesel tem muita aplicação. Então, máquinas no geral que têm essa necessidade de alinhar componentes internos dela, né, de uma forma concêntrica, a gente consegue abranger aí com a técnica do centraline. Excelente. Respondido? Opa! Então, vamos lá. Aí, só avançando mesmo no vídeo, ó, ele mostra para a gente, né, a necessidade de alterar o sensor de um elemento para um. Então, a gente sempre mede da frente, vai pulando pela frente, até que sejam medidos todos os pontos. E como eu falei para vocês, ó, vocês conseguem ver o sensor girando ali no interior do eixo. Esse giro é feito de uma forma manual, viu, pessoal? Um especialista tem que ir dentro da turbina para fazer essa medição. No vídeo aqui mostra para a gente também, ó, que com os resultados ali de medição, de forma automática, o computador do Rotaline já exibe para a gente na tela dele os resultados. Ó. Então, esses resultados são de fáceis interpretações, tá? A gente consegue ter, logo ao término da medição, de uma forma instantânea, o resultado ali e já começar atuando nas correções da máquina. Então, como o próprio vídeo mostrou para vocês aqui, ó, tá falando aqui um pouco do desalinhamento vertical primeiro, ele dá exemplo aqui de como os diafragmas estavam na posição de altura, né? Então, para corrigir, a gente deveria seguir o que o alinhador está mostrando para a gente ali. Ou subir ou descer esse diafragma.
Isso aí vai depender muito da característica da máquina. O exemplo está mostrando aí através de calços, né? Mas existem casos e casos. Mais comum... Isso. Existem outros que são alguns parafusos, né? Que tem no anel, né? Lá embaixo, na carcaça. No anel. Exatamente. Exatamente. Isso aí é muito peculiar de cada turbina, né? Então, cada caso deve ser avaliado. O fato é que sempre vai ter alguma maneira de ajustar ele. Ou deveria, né? Pelo menos. Exatamente. Então, sempre que é feito um processo de medição, a gente identifica esse desalinhamento, né? E, posteriormente às correções, a gente mede mais uma vez para ter uma efetividade ali, né? Para constatar que realmente foi alinhado. E um fato interessante, como a gente está trabalhando com instrumentações ópticas, diferente ali da linha de piano e diferente do eixo calibrado, como foi mostrado anteriormente, nós não temos a necessidade de desmontar os equipamentos. Então, isso aí traz mobilidade, mais agilidade aí no processo do alinhamento, né? Você não tem que tirar toda a instrumentação para fazer uma movimentação de carga. Sim. Então, é muito mais rápido. A Proftecnik, vocês também trabalham junto com o cliente aí nessa etapa do alinhamento em si do diafragma? Ou vocês só fazem a leitura e relata o que precisa ser ajustado e o pessoal de operação, manutenção do cliente que faz essa ponte com vocês? Excelente pergunta, Ronaldo. Hoje, o corpo de engenharia da Proftecnik, nós fazemos a leitura e ajudamos o cliente no ato da interpretação, do desenho técnico ali, mas nós não temos mão de obra para fazer essa movimentação de cargas, de colocar o calço ali, não. Nós contamos com a mão de obra do cliente. Isso tudo é acertado com ele no ato de um serviço. Beleza. Ok? Então, visto que foram feitas todas as correções, a gente consegue ver o resultado aí de forma instantânea na tela do Rotaline, né? E constatar que o alinhamento foi feito de forma correta. Ok? Legal. Acredito que tenha ficado mais claro aqui agora com o vídeo, né? Sim. Como realmente a aplicação funciona. Então, dando sequência aqui, Ronaldo, uma das dúvidas frequentes aí dos nossos clientes aí também, a técnica do Centraline, ela pode ser feita aí na opção do Top Zone, que é quando a gente está com a turbina aberta, né? Vamos fazer só meia lua ali, mas também pode ser feito no Tops Off, onde a gente vai fazer 360 graus de medição, ok? Então, existem casos e casos, esses casos devem ser estudados justamente ao cliente, né? Para ver o que melhor se adequa, para ver a especificação do fabricante no ato da construção dessa turbina, né? Mas, basicamente, a instrumentação possibilita as medições tanto na parte inferior quanto na parte superior, ou até mesmo nas duas partes juntas. Perfeito. Então, como eu falei para vocês, a imagem mostra aí, né, como a gente tem algumas ferramentas para se adaptar a cada tipo de turbina e trazer segurança para as nossas medições. E a gente hoje está apto a fazer leituras aí desde 545 milímetros até 423 milímetros de diâmetro com essa instrumentação. Mais à frente eu vou estar mostrando um caso que foi até feito uma medição numa turbina com um diâmetro um pouco maior do que isso, mas a gente consegue hoje, recebendo demanda do cliente, se adaptar a cada caso. Então nós não ficamos limitados somente a esse tipo de diâmetro aí não. Isso aí é um kit padrão que hoje é vendido, que acredito eu que atenda aí a grande demanda do mercado. Eu penso que não deva ser uma restrição, né, o comprimento, mas qual que é uma ideia máxima de comprimento do emissor para o receptor lá de laser seu? Então, do emissor para o receptor, como eu falei para você, a gente tem 3 tipos diferentes de laser hoje, né? Um que vai até 10 metros, 20 metros e 40 metros. Tá. Perfeito. Ok? Então, dando sequência aqui, né? Como o vídeo mostra lá, eu quis trazer aqui um pouco dos resultados, né? O que a gente consegue ver, né? O que eu consigo interpretar de um resultado após um momento de uma medição. Então, essa aí é a própria tela do nosso computador, né? Do Rotaline, que vai para campo. As medições, como eu falei para vocês, o sensor
ele manda essas informações para o Rotaline via Bluetooth, tudo sem cabo, mas também tem a possibilidade de trabalhar cabeado, caso o cliente deseje. Então, esses resultados aí, eles aparecem na tela do Rotaline e são de muito simples interpretação. A gente consegue ver aí o resultado vertical e horizontal, e logo abaixo de cada diafragma, ou de cada carcaça, de cada mancal, aí depende de qual alinhamento está sendo feito, tá? De qual elemento está sendo alinhado. A gente consegue ver a variação aí, ó, quanto eu devo corrigir na vertical. Por exemplo, no caso dessa aplicação, acredito que você consiga ver aí, ó, a gente selecionou os dois elementos da ponta, né, das extremidades. O primeiro elemento e o último elemento como zero, ou seja, foi estabelecida uma linha central entre o primeiro e o último elemento, e ela é a referência para todas as correções. Uma das coisas que você até citou aí no início, né, a Proof Technique tem essa flexibilidade. Então, por exemplo, em casos específicos, a gente poderia considerar apenas o primeiro elemento como referência e os valores seriam recalculados automaticamente para cada outro elemento. Então, por exemplo, eu poderia colocar o eixo de uma seção da turbina como referência para outra. E aí, assim por diante, fazer esse tipo de correção. Sem necessidade de um cálculo manual. Sim. Tudo feito pelo Rotaline. Então, ele exibe para a gente aqui, como eu falei para você, ó, quanto eu devo corrigir, se eu devo tirar calço, ou se eu devo colocar calço, ou se eu devo macaquear aquele diafragma ali, ou movimentar aquele mancal. E isso acontece também para a posição horizontal, se eu preciso mandar ele para a esquerda ou para a direita ali. Perfeito. Perfeito? Então, como vocês podem ver, os resultados aí são bem fáceis de serem interpretados. Caso o cliente fique na dúvida, ali, a gente pode trazer para um modelo ali unitário, né? Onde eu vou fazer, por exemplo, primeiro a correção vertical e depois a horizontal. Então, olha como é que é fácil de interpretar o resultado aí depois do procedimento de leitura. E uma coisa que eu gosto muito de citar, Ronaldo, Sim. é a facilidade, né, cara? As outras técnicas têm a necessidade de um especialista ficar ali anotando os valores, depois calcular isso aí, né? Para quem é do campo mesmo, da área prática, né? A gente vê, né, as pessoas... Exatamente. Pô, mas o relógio está indo para cá, pô, mas tem que subir ou tem que descer? Aí desce, vai, pô, chega uma hora que o operador ali, o pessoal tem muita dificuldade, de fato, né? E aí você pega um alinhamento com vários diafragmas, pô, o cara fica ali batendo cabeça mesmo, e é muito fácil, ao longo desse processo aí, saírem erros, de fato. Exatamente. E a tecnologia, ela está aí para auxiliar a gente nesse quesito, né? Porque ela vai documentando todas as medições ali em tempo real, e com os resultados ali na mão já documentados, não tem como errar. Sem dúvida. Basta você seguir o que o instrumento está mostrando aqui na tela, né? E como está documentado, não tem necessidade de uma base de cálculo feita à mão. Sem dúvida. Então, ele minimiza bastante o erro humano, né? Sem dúvida. Esses resultados aí, eles podem ser exibidos aí através do protocolo gráfico, como eu mostrei para vocês anteriormente, mas também de um modo tabela. Vai depender aí da necessidade de interpretação, né? O que você achar mais fácil de ser interpretado. Existem clientes que se adaptam mais ao protocolo gráfico, mas existem clientes que preferem a tabela. Então, a gente consegue se adaptar a isso aí também. E um dos pontos importantes aí que eu acho bastante interessante também, né? Logo após o término das medições, o próprio equipamento já fornece para a gente um relatório em PDF. Então, terminei de medir a turbina ali, daqui a 5 minutos eu já consigo te entregar um relatório PDF, onde os resultados saem direto do equipamento, né? Não consigo imputar nada à mão. Então, são os resultados realmente medidos ali, onde eu consigo entregar para o meu cliente esse protocolo gráfico aí, no formato PDF. E o que ele traz para a gente? Ele traz para a gente todas as dimensões que eu imputei no aparelho ali, com as dimensões da máquina, o SAIB do rotor, todas as informações importantes para um alinhamento da máquina. Logo em seguida, ele traz para nós aqui, traz para a gente aqui o resultado das medições. E um dos pontos aí que a Proof Technique preconiza muito aí é a qualidade no momento da medição. Nós sempre medimos cada diafragma de 1 até 3 vezes, para que a gente consiga ter repetibilidade na medição. Isso é muito importante.
Não adianta eu medir esse diafragma 3 vezes e ter 3 resultados diferentes. Sim. Eu não consigo confiar na minha medição. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre mede cada diafragma mais de uma vez e compara os resultados de cada diafragma para que eu consiga ter segurança ao entregar esse relatório para o meu cliente. Porque aquela história não é porque é laser, né, o Matheus, que não tem erro, né? O fato é esse, que a gente está aliando, né, o conhecimento do profissional com a tecnologia, com o equipamento, tudo, e a gente está tentando eliminar o máximo possíveis causas, né? Essa que é a realidade. Exatamente. E uma das coisas que a gente tem prática de fazer também, nesse movimento de repetição das medições, né, é avaliar justamente o erro de uma para outra. Ele pode existir, é uma coisa normal, só que a variação de uma medição para outra, ela não pode ser superior à tolerância de desalinhamento da turbina. Não sei se ficou claro aqui, se eu falei muito rápido, mas, repetindo, entre uma medição e outra, a variação de uma medição para outra, ela não pode ser superior ao erro de desalinhamento dessa turbina. Então, a gente sempre traz bastante qualidade aí no procedimento dessas medições. Diferente dos procedimentos que foram mostrados anteriormente, né? Como você falou, esses trabalhos aí, eles podem durar até uma semana. Então, imagine uma pessoa calculando ali na mão, medindo ali, é tendencial ao erro humano. E vocês vão ver com casos que eu vou mostrar mais à frente, a velocidade com que a gente consegue entregar esse resultado, né? Muitas pessoas aqui devem estar curiosas para saber qual que é o tempo que a gente leva aí para entregar esse resultado, né? Imagina ainda aí para o pessoal, se tem alguém acompanhando aí, o gestor, o gerente dessa planta aí, com essa máquina parada, esse equipamento, né? Precisando vender energia, precisando tocar a planta e o pessoal lá debruçado em cima da máquina por semanas. Exatamente. Isso é um dos pontos fortes aí, né, que a tecnologia pode trazer para a gente. Sem dúvida. Como eu falei para vocês aí, ó, dando sequência, sobre o software, né, além do computador do Rotaline que a gente leva para campo para trazer essas medições, a plataforma ProofTechnique conta também com um software, onde eu consigo ali, por exemplo, fazer um banco de dados de, por exemplo, na minha planta eu tenho 5 turbinas. Então, eu consigo fazer o arquivamento ali, né, das medições que já foram realizadas nessa turbina dentro desse software. Consigo colocar aí informações ali de dilatação térmica, consigo colocar o SAG na hora do procedimento de medição, todas as informações da minha turbina dentro de um banco de dados. E através desse software aí, eu consigo arquivar essas medições, visualizar os resultados do meu computador, né? Se a gente precisar fazer uma análise ali mais pontual, eu consigo trazer esses resultados para o computador e analisá-los através desse software. E esse software aí é responsável pela geração do relatório, como eu mostrei para vocês anteriormente. Excelente. Perfeito, meu caro. Então, eu queria, já que a gente falou, né, muito dessa técnica aqui, queria mostrar para quem está nos assistindo aí algumas aplicações de casos aí de serviços, né, da ProofTechnique, voltados aí para turbinas, né, alguns trabalhos que fizemos aí de medições e correção, um caso desse também que a gente fez apenas a medição, mas ainda não atuamos na correção, não estava tão fora quanto imaginamos, mas vamos lá. O primeiro deles é a turbina de Angra. Esse trabalho aí nós realizamos ele no início do ano passado, onde foi um trabalho em parceria com a ProofTechnique da Polônia, que também tem bastante conhecimento em turbomáquinas. Nós fomos para Angra para fazer a medição aí em uma das seções dessa máquina, né? E como vocês podem ver na imagem aí, ó, o laser ele foi montado diretamente no eixo de uma das seções. Isso aí, Ronaldo, a gente consegue se adaptar a qualquer tipo de turbina, né? Como eu mostrei para vocês, a gente tem vários brackets, vários suportes que podem nos auxiliar no procedimento de montagem. Nesse caso, o emissor laser, né? Ele foi montado diretamente no eixo da turbina, no eixo de uma das partes dessa turbina, né? Exatamente. E aqui a gente consegue ver o sensor, ó, sendo montado aqui em um dos mancais. Então, o procedimento de leitura, como vocês puderam acompanhar no vídeo aí, aqui em uma das partes do mancal, depois na parte traseira do mancal,
E como vocês podem observar, toda a comunicação via Bluetooth, né? No interior da turbina aí vocês conseguem ver um especialista aí com o Rotaline na mão. Sim. E o sensor enviando dados aí via Bluetooth com resultado aí do desalinhamento desse mancal. Aí temos mais uma imagem, né? No procedimento de medição, a gente, no procedimento de execução desse serviço, nós solicitamos ao cliente o desenho técnico da máquina, né? Mas mesmo assim é feita uma conferência em campo de todas as distâncias para que a gente consiga trabalhar de uma forma precisa, né? Ô, Matheus, então isso aí era o ato da... Fala aí. Eu tinha comentado sobre o problema de alinhamento com barras, principalmente em máquinas de distância longa, né? Do colo de mancais. Nesse caso, por exemplo, se a gente imaginar o diâmetro desse diafragma aí, por exemplo, e a gente pensar numa barra passando aí no meio, e eu com uma haste, qualquer que seja o meu dispositivo, para que eu consiga acessar com o relógio, principalmente na parte inferior, né? Deixa eu voltar aqui. Exato. Principalmente na parte inferior, a gente vai ter o peso desse equipamento que a gente vai estar fazendo a leitura, ele forçando, por mais que seja, né, o diâmetro dessa barra, ele não costuma ser muito grande também, né? Senão ele fica muito pesado e é pior ainda. Então ele dá uma fletida nesse instrumento de medição, e isso aí complica muito, sabe? Então aí, nesses casos especificamente, não só neles, né? Mas aí fica muito mais evidente, né? Esse tipo de dificuldade. Exatamente. E com o laser a gente não tem esse tipo de problema, né, Ronaldo? Como eu mostrei para você, ele, além da temperatura de trabalho ali e do tempo de medição ser muito curto, né? Ele não dá tempo do laser ter aquele movimento de fletir, né? De fazer a força peso para baixo. Mas para caso aconteça, a gente tem um sensor de controle que minimiza qualquer tipo de erro. Então foi um excelente comentário aí. Em outros trabalhos com linha de piano ou até mesmo do eixo padrão, a gente teria bastante trabalho aí, né? E dificuldade para fazer esse alinhamento de uma forma precisa. Aí tem mais uma imagem, né? Eu estive presente também nesse alinhamento, estou ali com o Rotaline na mão, onde a gente está lá fazendo a passagem, né, tomando todos os pontos no interior daquele diafragma e tendo os resultados ali na própria tela do Rotaline, de uma forma muito rápida. Mais uma imagem aí do sensor montado à frente e eu e o meu colega de trabalho dentro do interior da turbina aí, fazendo essas medições. Legal, cara. Parabéns. Obrigado. No segundo aplicação, já é uma turbina um pouco diferente. Observem que os diafragmas aí, né, os mancais, têm um diâmetro muito menor em relação à Angra. E neste caso aí, foi realizado também a medição do Centraline, mas como vocês podem ver na imagem da esquerda, esse cliente ele decidiu fazer uma medição com a corda de piano e com o Centraline. A intenção dele era comparar o tempo ali de uma técnica com a outra. Então, eu não posso passar muitas informações técnicas de cliente em si, mas garanto para vocês que nós conseguimos fazer esse serviço aí com menos de 1/4 do tempo que eles demoraram para fazer com a corda de piano. Interessante. Eu vou depois aqui, sem o seu aval, eu já vou tomando à frente, talvez tentar um contato com eles lá e tentar pegar essa informação. Isso, vamos ver se eles estão aptos, né, o interesse de estar divulgando isso aí junto com a gente. Sim, com certeza. Então, avançando aí mais a imagem, né, vocês conseguem ver aí uma aplicação real da técnica Centraline instalada, né? A gente vê mais uma vez aí o emissor laser. Nesse caso aí foi utilizado também, igual de Angra, um laser que tinha um alcance de até 10 metros, tá? Então não teve a necessidade de um laser com um alcance maior, atendia para essa turbina. E a imagem ao lado vocês conseguem ver aí o sensor sendo instalado nas brackets ali também, a carcaça já tinha sido aliada, a gente estava verificando apenas a medição de concentricidade dos diafragmas. Perfeito. E aí, para matar a curiosidade de muitas pessoas aí, né, qual que é o tempo que a gente leva para fazer esse tipo de medição, eu trouxe aqui mais um caso que foi feito pela Proftechnik da Polônia, não foi feito pela equipe do Brasil, mas a gente tem essa troca de experiência aí entre todas as subsidiárias.
Esse caso foi feito aí na França, tá? Onde a gente fez a técnica de Centraline em uma turbina aí de 1.350 mega. Esse trabalho foi feito aí no comissionamento dessa máquina, né? Nós fizemos toda essa participação junto com o cliente aí. E esse caso aqui em específico, ele apresenta a medição Centraline em um dos estágios, né? No LP stage dessa turbina aí, onde nós tivemos aí um comprimento de 13 metros, ou seja, o laser precisava ser emitido ao comprimento de 13 metros. Tínhamos 20 diafragmas para medir, e o maior diâmetro desses diafragmas era de 5 metros. Ou seja, a distância era muito longa, o diâmetro era bem comprido, bem grande também, né? Uhum. E a quantidade de diafragmas era relativamente alta. Então, ou seja, 20 diafragmas para fazer a medição. Sim. Se utilizássemos os métodos tradicionais, aí, né, acorde de piano, o eixo padrão, possivelmente medições aí para casa dos seus 4, 5 dias de trabalho. Possivelmente, tá? Depende muito de cada pessoa. Exatamente. Então, vocês podem observar aí que é uma turbina bem grande mesmo. E como era uma solução especial, né, foi desenvolvida uma bracket especial, quando vocês podem ver também aí na imagem, né? Nós bolamos aí junto ao nosso cliente uma bracket que tinha a possibilidade de fazer todas as medições da mesma forma que ela está sendo mostrada aí na imagem ao lado, processo de instalação dela. Logo em seguida aqui, a gente consegue ver o procedimento de montagem do laser, procedimento de montagem do sensor, né, no interior ali, onde a gente precisou se adaptar a diferentes tipos de diâmetro, né, porque a gente tem os mancais com um diâmetro um pouco menor, mas os diafragmas do interior da turbina, eles podem ser bem maiores, como mostrei a vocês ali, esse aí foi chegando a 5 metros. Aí tem uma foto da bracket que foi bolada, né? Ela foi desenvolvida para essa certa aplicação aí. Bem interessante. Mais uma imagem do procedimento de leitura, né? Vocês podem observar que essa bracket aí, ela tem um dispositivo de deslocamento, né, axial, onde a gente consegue se adequar aí a todos os diafragmas em apenas uma bracket. Muito bom. E nesse caso aí, é um caso de sucesso, né? Onde nós, adaptando para esse tipo de situação, nós medimos 2 mancais, 13 diafragmas, 13 diâmetros diferentes, né? Ou seja, existiam diafragmas e mancais com diâmetro diferente, então nós nos adaptamos a 13 diferentes tipos de diâmetro. Dentro de cada diafragma ou mancal foram tomados 8 pontos de medição, ou seja, o sensor foi posicionado em 8 diferentes pontos dentro daquela meia-lua que vocês puderam observar, e todos os elementos foram medidos 2 vezes, para que a gente pudesse entregar uma boa repetibilidade e qualidade de medição para o nosso cliente. Rápido. Então, a repetibilidade de uma medição teve variação aí de 2 centésimos de uma para outra. Essa variação aí estava abaixo da tolerância do cliente, então foi aceito o serviço. E o desvio padrão de uma medição para outra foi de 3 centésimos, ou seja, um excelente desvio padrão para uma máquina com um comprimento tão elevado. Sim. E para esse tipo de medição, nós tivemos um trabalho aí de 2 horas e 30 minutos para conseguir entregar ao cliente o resultado de medição. Então, realmente, comparado aos procedimentos que foram mostrados no início aí, a tecnologia traz para a gente um ganho de tempo nesse tipo de medição absurdo. Fantástico. Absurdo. Então, era um pouco do que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Eu trouxe aqui como algumas vantagens de se utilizar a técnica Centraline. Então, o processo de medição, como você pode acompanhar aí, ele é bem simples e extremamente rápido. A transmissão dos dados sem fio aí, ela traz mais agilidade e mobilidade para quem está operando a instrumentação. A medição pode ser iniciada de qualquer posição e realizada em qualquer direção, ou seja, eu posso iniciar a medição do mancal, posso iniciar a medição de um diafragma, a ordem ela não interessa para a gente, então isso aí pode trazer agilidade também, em alguns casos específicos.
A tecnologia, ela minimiza o fator de erro, né? Pelo erro humano aí, né? Isso aí eu acho que é um dos pontos muito importantes. Quem utiliza as outras técnicas que eu mostrei aqui sabe como que é fácil errar, né? Principalmente depois de muito tempo de trabalho. Então, através do Centraline aí, os cálculos são todos feitos ali dentro do nosso computador, então minimiza bastante o erro por fator humano. A medição a laser, né, aprimorada devido ao monitoramento do sensor de controle e correção de desvio do laser. Então, diferente ali da barra a barra calibrada, né, quando a gente estica ela, ou até mesmo a linha por uma distância muito longa, pode acontecer da força-peso puxar para baixo. Então, isso aí acontece de ser tendencial mais ao erro ainda, né? Indicar uma condição de desalinhamento que talvez não exista. Sim. Então, o laser, com essa compensação do sensor de controle, ela minimiza isso aí. Ela faz com que não exista uma interpretação de um desalinhamento que ele não seja real. Ele consegue tirar essa condição de flambagem ali da linha ou do eixo padrão. Isso. Os resultados disponíveis aí, né, logo ao término das medições, então, ou seja, acabou de medir, se já tem o resultado na mão, não precisa nem de calcular nada. Já vai lá para o databook já. Exatamente. O computador, né, consegue calcular aí todos os resultados da correção, então você tem tudo documentado ali na palma da sua mão. E depois disso, só gerar um relatório PDF aí e informar para quem for fazer as correções, ou no nosso caso, passar para o nosso cliente aí qual que é a condição que a máquina dele está. Perfeito. Então, Ronaldo, deixa eu ver aqui, acho que a gente até passou um pouco do tempo aqui. No meu já tá 1h04 já. Exatamente, extrapolei um pouco aí, peço desculpas aí a quem está nos ouvindo. Isso aí. Como é que estão aqui, Jefferson? A gente consegue responder pelo menos umas 2 perguntas aqui? Matheus, bom dia a todos, bom dia, Aldo. Bom dia. Eu peço que a gente possa, respeitando o protocolo de tempo, posteriormente, todas as perguntas colocadas aqui no chat, a gente possa responder depois. Isso. Em respeito ao tempo. A gente entra em contato com cada um e entende a necessidade, a gente possa fazer uma forma mais objetiva. Tá? Perfeito. Então, Ronaldo, você tem algum comentário a fazer? Eu tenho só esse. Eu recebi algumas perguntas aqui também, né, que eu pedi para o pessoal enviar. Depois, se for o caso, a gente ou agenda um novo encontro aí, ou você responde, aí a gente encaminha para as pessoas. E acho que é isso aí mesmo. Foi bastante, agregou bastante conteúdo aí, 1h e pouco de conteúdo, né? Então, acho que a ideia é essa, e assim que as pessoas tiverem mais interesse, conhecer mais dúvidas, procurar a gente aí, vocês diretamente, enfim. E aí a gente tenta sanar essas dúvidas aí. Perfeito. Então, pessoal, como falado aqui, nós recebemos um volume até muito alto de perguntas. Eu entrarei em contato diretamente com vocês aí para estar sanando essas dúvidas, e até mesmo caso queiram uma apresentação mais específica de algum ponto aí da técnica de Centraline, vou estar à disposição de vocês aí também. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e do Ronaldo também por estar aqui participando conosco aí desse webinar. Foi muito interessante para a gente, Ronaldo. Muito obrigado, meu cara. Foi um prazer aí estar com vocês também. Espero que tenham gostado do conteúdo. Ficou bem longo, mas enfim, a ideia aqui é sempre estar ajudando, agregando conhecimento, divulgando, ampliando, gerando negócio, fomentando, né, parcerias, estabelecendo novas conexões aí de contatos. E é isso aí, um prazer novamente, fica sempre à disposição de vocês, sempre que quiserem trazer algum conteúdo novo aí, trazer algum conhecimento, compartilhar informações, trabalhos, projetos, lançamentos, estamos de portas abertas aí. Beleza, muito obrigado. Bom dia, pessoal. A todos. Obrigado a vocês. Bom dia, um abraço. Um abraço. Fui. Posso chegar? Fala, Pedro. Já vem você encher o saco. Deixa eu só terminar aqui. Bom, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Deixa um comentário, deixa um like ou dislike. Até a próxima. Fui!